Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto sobre ácidos nucleicos e a aula de hoje é sobre tradução. Então, recapitulando, nós vimos DNA, a replicação do DNA, depois RNA, depois nós vimos o processo para a formação do RNA e é chamado transcrição, e hoje nós vamos ver o processo de formação das proteínas, que é a transcrição. Então aqui eu já coloquei algumas informações para vocês, que é para a gente relembrar, né? Tradução, processo de síntese proteica, então é como a informação que está contida nos genes é transcrita na forma de RNA e depois é traduzida na forma de proteína. E isso vai acontecer no citoplasma celular. No caso, nós vamos precisar dos três RNAs, os três tipos de RNAs que nós vimos nas aulas anteriores. Vamos relembrar o RNA mensageiro, que nós vimos na aula de transcrição, o RNA transportador e o RNA ribossômico, que vai formar os ribossomos, certo? Então, aqui em amarelo, eu estou representando o RNA mensageiro. Ele vai vir trazendo a informação do DNA. E aí ele se acopla no ribossomo, que nada mais é do que o RNA ribossômico mais proteínas associadas, mais proteínas acopladas a ele, formando então essas duas subunidades, a subunidade menor e a subunidade maior, para acoplar e fazer a leitura da informação no RNA mensageiro. E por fim, o RNA transportador, que vem transportando os aminoácidos, bloquinhos formadores de proteínas, certo? Então, unindo todas essas informações, nós temos em amarelo o RNA mensageiro, em azul o RNA ribossômico, que é o ribossomo, e em vermelho o RNA transportador. Primeiramente, ele tem um local, o RNA ribossômico, então o ribossomos agora, o ribossomo tem um local onde ele vai se acoplar no RNA mensageiro. Então, sempre tem uma posição onde ele se acopla, para começar então a leitura da informação e colocando a sequência da proteína, a sequência do aminoácido para a formação da proteína. E aí, nessa subunidade que nós vamos chamar, nessa face, na verdade, nesse sítio de ligação, que nós vamos chamar de A, o RNA transportador se acopla e descarrega o seu aminoácido nessa porção. Só que é de qualquer jeito? Não. Tudo tem que ser encaixado. Então vamos lembrar uma coisa: quando nós tínhamos lá no DNA adenina, sempre se ligava uma timina, uma citosina sempre se ligava uma guanina. Na transcrição, nós vimos que o RNA mensageiro, para ser formado, não tem timina, tem uracila. Então, se ele tem uma adenina, passa a ter uma uracila. Se tem uma citosina, passa a ter uma guanina. Ou vice-versa. E aqui é a mesma coisa. Se no RNA mensageiro tem a seguinte informação: a adenina precisa estar acoplado uma uracila. Se aqui é uma uracila, precisa ter um encaixe perfeito de uma adenina. E se tem uma guanina, precisa ter um encaixe perfeito de uma citosina. Então, a gente chama que essa trinca, esses três aminoácidos juntos, formam um códon. Então, aqui eu vou colocar para vocês códon 1. E nós vamos ter no RNA transportador o anticódon. O códon é a informação do RNA mensageiro e o anticódon é o que vai encaixar trazendo do RNA transportador. Então, aqui A, U, G, adenina, uracila, guanina, precisa ter um encaixe de uma uracila, adenina e citosina. Então, o RNA transportador precisa ter essa sequência de anticódon. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Pegar aqui. Ó. Anticódon. Certo? Por isso que ele vai saber exatamente o que encaixar, qual transportador encaixar e, consequentemente, qual aminoácido precisa ser na sequência, tá? Precisa estar na sequência. Então, aqui a informação era adenina, uracila, guanina,
precisou encaixar o uracila, a adenina, citosina. Depois que houve esse encaixe, essa porção, essa face do ribossomo, que é a face P, então o sítio de ligação P, vai acoplar aqui o aminoácido agora descarregado, deixado aqui. Então nós vamos ter aqui o aminoácido, esse RNA transportador se desacopla, ele sai daqui, mas o aminoácido que ele deixou continua preso, porque é a partir daqui que a proteína é formada, ok? Isso, o ribossomo começa a deslizar como se fosse um trilho do trem mesmo. Então aqui, ok, já resolvido, né? Já descarregou o aminoácido. Aí nós temos o próximo códon, U. Então nós esperamos que o encaixe do anticódon tenha que ser A. Porque se é uracila, tem que ser adenina. Então nós temos um outro anticódon, trazendo um outro aminoácido, adenina. Ele entra nessa subunidade A, se acopla aqui e descarrega o aminoácido. Depois ele vai para a subunidade P e sai. Mesma coisa nesse outro códon, GA, guanina, adenina. Nós temos que ter um RNA transportador que seja correspondente com o seu anticódon. Então nós temos que ter o C, guanina só se liga com citosina, C novamente, guanina só se liga com citosina e U, porque se a gente tem adenina, tem que ter uma uracila. Então fica CU, um outro aminoácido, certo? Mas os estudos mostram que cada códon tem o seu aminoácido correspondente. Isso é muito legal da biologia e também fala muito sobre o nosso código genético ser um código genético degenerado, e mais para o final do vídeo eu vou explicar como isso é possível. Mas aqui existe uma tabela, essa tabela já é bem estabelecida na ciência, e aqui nós vamos conseguir saber exatamente qual aminoácido que vai ser colocado ali para o encaixe de acordo com a mensagem trazida pelo RNA mensageiro. Por exemplo, nosso primeiro códon era AUG. Nós podemos ir lá na tabela e verificar qual aminoácido corresponde a AUG. Como nós fazemos isso? Bom, são 3 aminoácidos, né? AUG. E na tabela nós vamos usar esses mesmos aminoácidos para conseguir achar o nosso aminoácido. Nós vamos usar as mesmas bases nitrogenadas para a gente descobrir qual aminoácido que vai encaixar para formar a proteína. Então, o primeiro aqui, A. Aí a gente tem a primeira sequência de bases nitrogenadas, UCA. Então, nosso primeiro códon, primeira base nitrogenada desse primeiro códon é o A. Então, A. Beleza. Então, aqui, tem que estar aqui, ó, o nosso aminoácido. A segunda é U. Então, a gente vai. U já é logo o primeiro, né? Então, A, U e a última é G. A, U, aí a gente vem para essa última, tá? Essa aqui, essa linha, essa coluna, representa as primeiras, a primeira base nitrogenada. Essa linha, a segunda base nitrogenada. E esta aqui, a terceira base nitrogenada do nosso códon, que é formado por 3 bases nitrogenadas. Então, a gente viu que é a A, então o nosso aminoácido tem que estar por aqui. Depois a gente viu que é o U, então o nosso aminoácido tem que estar aqui. E depois a gente viu que é o G, então o nosso aminoácido precisa estar aqui. Nosso primeiro aminoácido, então, é a metionina, certo? Vamos para o nosso segundo códon, U. Mesma coisa, a primeira base nitrogenada é U, então a gente vem aqui. Por isso, o nosso aminoácido precisa estar nessa região. Depois a gente vai para o U, a segunda base nitrogenada, que é U também. Então, eu já coloco aqui. Então, precisa estar aqui. E aí, a gente vai para a terceira base nitrogenada, que é logo a primeira também.
G, G, A, mesma coisa. U, C, A, G, então nossa primeira base nitrogenada é G, então ele tem que estar por aqui. Nossa segunda base nitrogenada também vai ser G, então U não é, C não é, A não é, G. Então, tá por aqui o nosso aminoácido. E aí, a gente vai para o outro G, o terceiro G, então a gente vê aí que é a glicina, o nosso terceiro aminoácido. Aqui eu já estou representando o RNA mensageiro com a sua sequência de aminoácidos, tá? Então aqui, em branco, o RNA mensageiro com os seus códons, tá? E aí algumas informações interessantes. Toda proteína sempre começa com metionina. Vai ser o nosso códon de iniciação. Toda proteína sempre vai começar com esse códon de iniciação, tá? Independente do ser vivo, não só no nosso corpo, mas todas as proteínas. É uma forma do RNA ribossomo, saber aonde ele precisa se acoplar, aonde ele precisa se encaixar, tá? Então aqui, nesse códon A, U, G, ele sabe que ele precisa se encaixar e sempre começa com uma metionina. O nosso segundo códon, o uma fenilalanina, tá? GGA, como a gente viu pela tabela, uma glicina, AAC, uma asparigina e o AA é a outra informação muito legal. Como que a proteína vai estar pronta? Como que o RNA ribossômico vai saber? Como que o ribossomo vai saber quando parar a proteína? Pois é, nós temos o códon de parada, que aí é o stop, é o UAA. Na nossa tabela, aquela que eu mostrei anteriormente para vocês, vocês podem verificar que quando vocês procurarem a primeira base nitrogenada U, a segunda A e a terceira A, vocês vão achar escrito stop. Porque todas as vezes que aparecer essa informação aqui, essa trinca, né, esse códon, vai ser o códon de parada. E então, o ribossomo sabe que acabou a proteína, não tem acoplamento de nenhum aminoácido, além de quando tem aqui o códon de parada. Não acopla nenhum aminoácido, ok? Dessa forma, gente, nós temos duas informações relevantes que nós podemos tirar com base da tradução e a produção das proteínas. Primeiramente, que o nosso código genético é universal. Como assim, professora? Universal porque todos os seres vivos apresentam o mesmo mecanismo, a mesma forma de produção de proteínas, sejam organismos como nós, multicelulares e complexos, sejam pequenas bactérias primitivas, elas vão ter a mesma forma de produção de proteína, base. E degenerado, para explicar o que o código genético é e por que ele é degenerado, eu vou voltar para a nossa tabela. Para vocês entenderem a degeneração do DNA, nós temos que observar aqui a nossa tabela. Para a gente ter a fenilalanina, por exemplo, essa aqui, nós precisamos da uracila e da uracila. Aí nós temos então a fenilalanina. Porém, nós também vamos ter fenilalanina quando for uracila e citosina. Então, perceba que alguns, principalmente aqui, como eu estava explicando, a isoleucina, a arginina, a glicina, nós vamos ter bases nitrogenadas que vão mudar ao longo das posições, das suas posições nos códons. Isso é para evitar processos de mutação. Então aqui nós temos, por exemplo, a serina, a adenina, guanina e uracila. Mas também nós vamos ter uma citosina. Então nós vamos conseguir o mesmo aminoácido, mas com bases nitrogenadas em posições diferentes, às vezes variando a última, a primeira, mas isso é para evitar processos de mutação. Por quê? Os processos de mutações podem ser muito prejudiciais na hora da formação das proteínas. Imagina uma receita de bolo e você muda qualquer ingrediente, o bolo não vai acontecer, ele pode até acontecer, mas não vai ter o mesmo sabor. A mesma coisa funciona com a formação das proteínas. Se alguma coisa no encaixe, se alguma sequência de aminoácidos for alterada,
a proteína pode perder a sua função. Por isso, não é interessante que haja mutações. E para isso, o código genético é degenerado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula de hoje sobre tradução do código genético. E fiquem ligados. Até a próxima!